Olá, seja muito bem-vindo ao programa Casulo. Hoje vamos falar sobre a importância do negro na cultura brasileira, sobre a consciência negra, sobre o que os negros deixaram e deixam até hoje na nossa cultura. Eu estou aqui com o Aloysio Reis, que é antropólogo e professor aqui da Univale. Bem-vindo ao programa, Aloysio. Olá, Carlos, agradeço o convite de participar dessa discussão, né? E vamos em frente. Vamos em frente, tá certo. E vamos em frente chamando uma reportagem de Cristóvão Vieira. Ele saiu aqui em Itajaí e viu como está o movimento negro de Itajaí. A gente vê isso agora. Itajaí é uma cidade em que a cultura açoriana predomina, mas há uma comunidade negra que ganha cada vez mais espaço na cidade e na região. Isso porque grupos e movimentos negros tentam evidenciar a cultura e as influências afrodescendentes de Itajaí. É o exemplo do núcleo afrodescendente Manuel Martins dos Passos, criado em 1998 com o objetivo de preservar a cultura afrodescendente, lutar contra o racismo, promover debates, divulgar as raízes e promover e incluir o negro. É o que explica o coordenador do núcleo, Luiz Fernando Ferreira Santos. O núcleo Manuel Martins dos Passos foi fundado em 1998. Ele provém do núcleo negro Tio Marcos, né, que já existia em Itajaí há alguns anos, e em 1998 nós decidimos fundá-lo com a nomenclatura de Manuel Martins dos Passos, em homenagem a uma personalidade, né, da comunidade negra de Itajaí. E ele, com o passar dos anos, ele foi tendo um destaque a nível municipal, fazendo parte, né, da esfera dos grupos que discutiam, né, a causa como um movimento negro mesmo, digamos, e sempre nos reunimos em função de realmente buscar algumas soluções para que a luta contra o racismo em Itajaí tivesse mais evidência. É cabível e fato que existe uma comunidade negra muito grande em Itajaí e ela não tem o devido destaque, né? E é exatamente essa questão cultural, né, com o passar dos anos, tem tentado se evidenciar, né, através de festas, através, né, da própria questão religiosa, como a festa de Nossa Senhora do Rosário, né, as famosas feijoadas que ocorrem em Itajaí, o carnaval, né, sempre tentou se evidenciar isso através da dança e da música. Então o núcleo afro também tem essa finalidade, além da questão governamental, de buscar que sejam feitos novos projetos e leis para que seja difundido isso, a gente também tem na esfera da discussão de que a questão cultural seja mais proliferada dentro da comunidade. O núcleo também é responsável pela tradicional Festa da Nossa Senhora do Rosário, uma festa realizada em Itajaí e aberta para a comunidade, que remete à cultura africana. Luiz Fernando explica os objetivos da festa. A Festa Nossa Senhora do Rosário, na verdade, ela remete à cultura afrodescendente da nossa pátria-mãe, a África. Desde o século XIX essa festa existe, né? Em Itajaí foi a 20ª festa que nós fizemos esse ano. E sempre tivemos, desde a época do movimento Tio Marcos, já existia essa festa em Itajaí. E decidimos, em 1992, reinventar essa festa porque ela tinha deixado de existir. E muitas das pessoas dos nossos antigos e antepassados de Itajaí sentiam a falta dessa festa local, que ela tinha durante muitos anos deixou de ocorrer. E um dos grandes destaques, né, do núcleo afro hoje é o professor José Bento, né? O professor José Bento, conhecidíssimo em Itajaí, inclusive foi professor da Univale, um grande historiador. Inclusive nesse final de semana nós fizemos o lançamento de um livro que ele colaborou, né, conosco, através da Lei de Incentivo à Cultura, fizemos o lançamento desse livro, que é Insurgências em Angola. É exatamente um trabalho que ele fez de leitura realmente dos nossos antepassados, né, até porque Itajaí tem muito angolano e muitos dos negros itajaenses são descendentes de Angola. Então, fizemos esse trabalho para trazer para a comunidade, para trazer para as escolas, por uma questão, né, didática e educacional, realmente a história verdadeira de como as coisas acontecem na nossa pátria-mãe. Professora Luiz, a gente viu na reportagem a importância desses movimentos, o movimento negro, né? Qual a importância, assim, de existir isso, assim, de valorizar, reafirmar a cultura negra em nosso país? Bom, se a gente for partir do princípio de que hoje, né, com os dados do IBGE de 2010, a maioria da população que se autodeclara a população que se autodeclara negra hoje atinge um percentual de 50,07, ou seja, nós estamos falando hoje realmente, por dados do IBGE, de uma maioria, né, da população brasileira. Quanto à questão da luta ou a questão do movimento negro, nós precisamos tentar equacionar algumas coisas. Inicialmente,
um mito, né? O mito de que a população negra, desde o período de escravidão até chegar à atualidade, com relação ao sistema, assumiu uma posição de passividade. Isso é um grande mito, né? Talvez isso se deva a alguns fatores que a gente possa apontar aqui, né? O primeiro fator é a questão de que o racismo brasileiro se constrói sobre uma figura, sobre a figura do negro enquanto uma figura negativa, né? Um segundo momento é um desconhecimento por parte da maioria da população brasileira, né, inclusive de intelectuais, né, dos movimentos organizados de luta, né, e as organizações negras durante todo o período escravista. Um terceiro ponto a gente pode apontar é a questão de que as pesquisas e os livros que recontam a história negra no Brasil têm pouca divulgação. E um quarto é a forma que o racismo no Brasil assume, a forma de que a gente acha que o nosso racismo, a nossa prática de racismo é uma forma branda, correto? Então tudo isso implica numa percepção equivocada, né, por parte de questões relacionadas ao movimento negro. O tema é super complexo, assim, vou pegar só um aspecto, a questão da escola, né? Há um desconhecimento e até de chamar também escravos, né? Também já porque na verdade foram negros, né? Que foram escravizados até no processo de África que vem para cá, né? Se a gente for falar da escravidão enquanto histórica, nós temos que fazer um recorte, por exemplo. A questão do escravo, ele é uma coisa que nós vamos encontrar em todos os momentos da história, né? Na Bíblia, quase todas as narrativas históricas você vai encontrar populações escravizadas. A forma que assume a escravidão moderna é que tem uma característica um pouco diferenciada. Primeiro, a desumanização, né, da pessoa escravizada ou do ser humano escravizado, ou seja, esse ser escravo vai ser tratado como uma mercadoria. No segundo momento, a inclusão desse escravo, dessa pessoa enquanto escravo, no mercado, né? E vamos entender que mesmo que a gente diga existia a escravidão já não era uma coisa desconhecida na África, tudo bem. A forma de escravidão existente na África tradicional, a forma de escravidão tradicional, não é essa forma moderna da escravidão. Quer dizer, é uma forma de escravidão em que o escravo estava na condição de escravo e podia sair da condição de escravo. Não tinha sua humanidade negada, né? O fator da escravidão moderna a novidade é o tratamento da pessoa como escrava, como peça, e toda a sua descendência também ser colocada nessa mesma condição e com a negação de humanidade. E num sistema que impera de troca, né, numa relação de capital, ou seja, numa relação de venda, né, troca, né, com uma relação em pecúnia, né, ou troca como uma espécie de barganha, troca por fumo, numa série de outras mercadorias, mas um processo de troca, né? E aí a gente tem que pensar que nós temos envolvidos nesse processo, num primeiro momento, árabes, né, que vão fazer um tráfico transsaariano e na base oriental da África, e nós temos os europeus que vão cuidar do tráfico transatlântico, né? Essa é a grande questão. Está todo mundo dentro do contexto. Dentro desse contexto. O Aloysio falando assim, lembro de Darcy Ribeiro, né, que fala muito isso, quer dizer, os negros foram libertos, né, e depois assim não houve um suporte, né, um apoio. Aí houve aí entra no século XX, com as pessoas indo para as cidades, eles acabam, né, como sem formação, formando essas periferias também, né. Quer dizer, faltou aquilo que para muitos colonos que vinham de fora um apoio, e o nosso, no caso que era o nosso povo, não teve um apoio. Pode-se pensar um pouco por aí? Eu acho que a liberdade, vamos dizer, institucionalizada, da Redentora, essa coisa toda, que isso é um processo que é anterior, essa luta é uma consequência, é um processo,
o que a princesa Isabel assina é uma lei, vamos dizer assim, se livrando de um grupo que até aquele momento foram quase 3 séculos, né? 3 séculos e meio, em que o escravo representou a força de trabalho, né? Mãos e pés, né? A base de sustentação da economia brasileira. E basicamente ele sai da condição de escravo, recupera sua humanidade, mas ao mesmo tempo ele se torna um pária, ou seja, ele se torna um marginal em termos sociais, porque a forma de saída da escravidão no Brasil não deu mecanismo para o escravo ter acesso, por exemplo, à terra. Simplesmente saiu de uma condição, livrou-se de um peso. O antigo senhor de escravo simplesmente livrou-se de um peso. Jogou para a marginalidade aquilo que, daquele momento, não lhe tinha mais serventia. Quer dizer, cria-se aí um problema enorme em termos de sociedade brasileira, que vai se refletir até os dias atuais, né? E por isso que é importante ter a favor dessas políticas compensatórias, porque realmente, assim, eu não sei, vendo de fora a gente percebe que isso aí, de alguma forma, tem que ser reparado, né? As ações afirmativas, eu como antropólogo, agora vou falar um pouquinho como antropólogo. Existem 2 posições na antropologia, tá? Uma posição que crê que as ações afirmativas são mecanismos interessantes porque vão permitir que uma determinada população historicamente subjugada, né, saia da condição de subjugação, né, e entre num processo de equidade. E isso nesse processo, construa uma vivência com maior diversidade numa série de espaços de poder em que essa população não tem acesso. Um outro campo teme que esse processo leve a um acirramento das disputas raciais no país. Então, eu partilho do primeiro ponto de vista, tá, em termos antropológicos, no primeiro ponto de vista. Ô Luiz, a gente vai fazer um intervalo e depois vamos falar de coisas mais leves, vamos dizer, né? De quanto a gente avançou e também de quantos brasileiros importantes que estão brilhando hoje, como todos os outros, né? A gente volta já já.